A paz do Senhor, boa tarde. Estou aqui para trazer mais uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, amém? Mateus 11, 28, a palavra do Senhor nos diz: venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa linda. Nos dias de hoje tá tão difícil, não é verdade? Sempre foi. E hoje então tá pior ainda. A palavra do Senhor nos diz: vem a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Muitas das vezes, aparentemente, a pessoa está ali, conversa, tem uma vida assim diante de todos, mas a alma dela está sobrecarregada. Ela está cansada de tantas situações adversas, de tantas necessidades, de tantas situações pelo fato de não conhecer a Cristo. Ela não tem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz vida, ela traz paz, ela traz alegria na alma, ela traz um refrigério, ela nos dá auxílio, ela nos conduz a tomarmos decisões certas. E pelo fato de muitas pessoas não conhecer a palavra de Deus, não ter se entregado a Cristo de fato, a receber a Deus através do Espírito Santo de Deus, a receber uma vida em Cristo, né? Conhecer a Deus no profundo ali, se entregando a Ele e se voltando para Deus, conhecer o reino de Deus, a sua justiça, né? Conhecer as coisas do alto, a qual nos traz vida, né? Como diz em Colossenses, nós precisamos buscar o Senhor, porque essa dor da alma é algo que o mundo cada dia mais vai, o que tem a oferecer é isso, né? O nosso ritmo que nós vivemos nessa terra para a nossa alma estarmos cada dia mais cansada, mais sobrecarregada. E aqueles que não conhecem a Jesus, não se entregar a Cristo, a palavra de Deus diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará. O mais o Senhor fará, né? Busque o reino de Deus e suas justiças e mais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos, o ser humano, ele precisa entender que há um vazio dentro dele. E esse vazio só é preenchido através, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós aceitamos Ele, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Né? Quando nós nos batizamos na água, nós morremos para o mundo e nascemos na água, nós nascemos novamente na água e no Espírito, pelo Espírito. Então, nós precisamos ter uma nova vida em Cristo. Nós deixamos o Espírito de Deus conduzir a nossa vida. Nós morremos para o velho homem e nascemos do Espírito. Então é necessário nós começarmos a buscarmos as coisas do alto, buscarmos quem é Jesus, quem é o Espírito Santo de Deus, permitir que o Espírito Santo de Deus nos encha cada dia mais, tome o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso andar. Isso é possível sim. É possível sim, porque senão a palavra de Deus não diria. A palavra de Deus é viva, ela está aqui, ó. Basta se aplicar o coração em buscá-la, em conhecer. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo, né? A palavra de Deus diz que as escrituras, julgai aqui, ó, ter vida eterna. Julgai nas escrituras ter a vida eterna, né? Ter vida em abundância nessa terra, no céu, com Cristo. Então nós precisamos buscá-lo para que, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, né? E Ele nos dará descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, né? Olha aqui, vocês encontrarão descanso para as suas almas. O mundo jaz no maligno. Não há refrigério no mundo, não há alegria de fato e verdade no mundo. Deus, não há paz de fato e verdade no mundo. Não há auxílio, não há um socorro, não há a resposta certa, não há decisão certa a tomar. Não há, porque todas as decisões, todas as respostas serão baseadas na inteligência humana, na sabedoria humana, naquilo que os olhos do homem vê,
naquilo que o seu coração, que é enganoso, corrupto, sente. Então, ao fim disso, a palavra de Deus diz que parece ser bom, mas o fim de todo o caminho é para a morte. Aos nossos olhos parece ser tudo bom, mas o fim vai ser para a morte. Muitas das coisas, por quê? Vivemos da maneira que queremos, andamos da maneira que queremos, tomamos as decisões que queremos, o final é para a morte, porque não está em Cristo, não está alicerçado na palavra. A palavra de Deus diz que uma casa alicerçada na areia, ela vai desabar. Ela vai desabar quando vier a tempestade, quando vier a chuva, né? Quando vier o vendaval, ela vai cair, já era, acabou tudo. E uma casa edificada sobre a rocha, ela está bem alicerçada. Vai vir o vendaval, vai vir a chuva, vai vir tudo. Vai vir a tempestade, vai vir tudo. E ela vai ficar de pé. Uma palavra na areia, uma vida na areia, construir a sua casa na areia, ela quer dizer no mundo, nas suas próprias decisões, né? Naquilo que o adversário oferece, ela vai se dissipar. A palavra de Deus diz também que o homem, como que nós possamos confiar no homem? É como a erva do campo, bate o vento, assopra e se dissipa. Então, uma casa edificada sobre a rocha, ela vai ficar de pé. Vai vir todas as situações adversas, mas você vai ficar de pé. O Espírito Santo de Deus vai te colocar em pé. O Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria. Ele vai te conduzir diante da palavra de Deus, vai trazer a sua memória e você vai praticar e vai ter êxito. Entendeu? Quando a palavra de Deus diz, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, a palavra de Deus diz isso, ela vai ser salva, tu e a tua casa. A palavra de Deus diz, olha, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras serão sarados, então o Senhor vai trazer cura para nossas enfermidades. As pisaduras dele, nós vamos ser sarados. Nós vamos encontrar a cura, a restauração, o refrigério. E se não for da vontade do Senhor curar nessa terra, Ele nos levará para a salvação. Nós encontraremos com Ele naquele grande dia. Nós estaremos em Cristo. Nós acordaremos em Cristo. Então, em Cristo nós temos a palavra de vida para qualquer situação. Não há engano, não há mentira, não há vazio, não há vazio. A palavra de Deus, ela preenche todo vazio que é em nosso interior. Ela vai te levar a ser bem sucedido. O mundo pode estar desabando, mas você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre hoje, ela se cumpre amanhã e se cumpre daqui 10 anos. Ela se cumpre daqui 20 anos. Ela vai se cumprir no seu descendente lá na frente. Ela vai se cumprir. Então, nós precisamos entregar nossa vida a Cristo. Não permita mais ser sufocado pelas situações adversas neste mundo. Não permita que Satanás, ele te sufoque com aquilo que ele vem oferecer e você venha tomar decisões em cima daquilo que ele te oferece. Vai trazer morte, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Entendeu? A morte eterna é fato. É fato, se morrermos só nessa terra é uma coisa, uma morte eterna é outra. Então, é complicado. Deixe o Senhor conduzir, te dar descanso, te dar vida, te dar alegria. Uma alegria que vem aqui de dentro, da alma, não é passageira. Você pode estar vivendo situação pior da sua vida, mas Ele vai te dar alegria, você vai louvar e glorificar o santo nome de Deus. Quando a minha mãe faleceu, o Senhor me mostrou há uns anos à frente, me mostrando o sonho dela pegando a Bíblia e indo para a igreja. Minha mãe não suportava cristão, não suportava crente, até mesmo porque ela tinha os motivos dela. Então, Deus me mostrava ela pegando a Bíblia e indo para a igreja. Eu até queria que Deus ia ressuscitar minha mãe, entendeu? Mas Deus deu a salvação a ela, para a glória dele. E isso Deus estava me falando. Mas eu cria. E quando Jesus levou minha mãe, desde criança eu nunca suportei saber que uma pessoa vai ficar debaixo ali, ser, né, enterrada. Aquilo passava na minha mente, eu ficava perturbadinha quando eu era criança. Eu ficava tentando imaginar o que acontecia, aquela coisa. Então Deus já sabia disso na minha alma, no meu coração e como que eu era. Então todo o processo já estava ali com o Senhor. Acho que já há uns 5 anos, quando minha mãe faleceu, acho que por isso, mais ou menos isso.
Então, já há uns 5 anos. E então, quando Jesus levou minha mãe, ela faleceu de uma doença, eu pude cuidar dela, eu busquei em Deus. Senhor, me encha com o teu Espírito Santo, derrama os frutos do teu Espírito Santo sobre minha vida, porque senão eu não vou suportar, porque o adversário usava muito a vida da minha mãe. Usava muito. E ali, às vezes, né, a gente é carne, é ser humano, e às vezes tanto cansaço, você se deixava levar pelo agir humano e natural, e eu não queria aquilo. Eu comecei a clamar a Deus: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Pai, o Espírito Santo de Deus me dá paz, me dá longanimidade, me dá perseverança, me dá bondade mansa, sabe? Eu preciso pôr o amor no meu coração, eu preciso ter atitudes certas para com a minha mãe, porque ela precisa ser salva, e o Senhor já tinha dito que ia salvar, seria necessário salvá-la, e não traria vida a ela, mas levaria ela e salvaria. O Senhor já tinha dito lá na frente, então eu já sabia de tudo isso. Então eu precisaria que o Espírito Santo de Deus me conduzisse de uma certa maneira, para que eu possa, minha mãe pudesse vir, ela seria salva, porque o Senhor já tinha decretado, mas eu teria que ter uma posição com ela na terra, até mesmo diante das pessoas que me viriam. Então foi uma situação difícil, minha mãe era doente, e eu precisava buscando a Deus para que Deus mudasse o meu comportamento, para que minha mãe visse Deus em mim, para que eu pudesse tratar ela mais com amor, com carinho, com atenção, com cuidado, né, naquele momento difícil. Então eu clamei a Deus pelo Espírito Santo de Deus, e Ele pôde me levar a viver isso. Então, naquele momento difícil, da dor, do desespero, da angústia, o Senhor me trouxe o refrigério do Espírito Santo de Deus na minha vida. Naquele velório, Senhor, quando eu caía desesperada, as pessoas olhavam para mim e achavam que eu desmaiava. Mas eu não estava desmaiada. Era a unção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, me desabando e me colocando de pé novamente. Eu desabava, mas era aquela coisa assim, que o Espírito Santo de Deus vinha com poder e glória sobre a minha vida, e não que eu caía no chão, eu apenas, né, me amolecia, e Deus me colocava de pé para suportar aquela situação. E ali foi 1, 2 vezes, e quando a minha mãe desceu à sepultura, eu dava glória a Deus e aleluia. As pessoas não entendiam isso, mas eu dava glória a Deus e aleluia. Eu agradecia a Deus, porque eu sabia que minha mãe estava sendo salva. Deus teria dado a salvação a ela, entendeu? Então eu agradecia a Deus diante daquela situação difícil, e as pessoas não entendiam. O refrigério de Deus está sobre a minha vida. Que diz que ele nos dá descanso, nos dá paz. É isso de fato, o Senhor nos deu descanso. Ele deu descanso para a minha alma, me fez sentir a tua presença, entendeu? A paz dele, e me fez louvar e glorificar o nome do meu Deus naquele momento que a mãe estava descendo a sepultura, porque o Senhor me deu entendimento para isso. O Senhor já havia ministrado no meu coração, o Espírito Santo de Deus já havia trabalhado em meu ser. Então, todo jugo, todo peso, todo fardo, o Senhor arrancou e me deu a alegria do Espírito Santo naquela hora, para poder louvar e glorificar o nome dele naquele momento difícil. Então, muitas das coisas o Senhor faz nas nossas vidas. Este é o nosso Deus. Em momentos difíceis, a qual nós achamos que é a perda, a morte, o Senhor tem vida, tem alegria nos dá. Esse é o Deus que nós servimos, entendeu? Esse é Jesus, a qual se entregou lá, sofreu, padeceu, para que nós possamos viver isso. Quantas das vezes eu já passei por um momento tão difícil que eu clamei: Senhor, eu não suporto essa dor, arranca ela de mim, Jesus. Em uma situação que eu vivi na minha vida, arranca essa dor de mim, eu não suporto mais sentir isso. Eu saía na rua com lágrimas, não via nem um olho na minha frente, e de repente, num respirar, eu senti um refrigério. A dor, a angústia, o jugo, o peso saiu de mim. Num respirar, eu respirei. Quando eu voltei, a respiração sumiu. Eu não senti mais dor, não senti mais nada, absolutamente nada. Eu voltei para casa como nada tivesse acontecido, nunca mais lembrei daquela situação, o que me levou a estar daquela maneira. Aquilo se dissipou, acabou, e quando eu levantei no outro dia, fui dormir em paz, e o desespero, foi embora. Porque o diabo, ele não pode vencer em nossas vidas. Ele não pode ter o controle das nossas vidas. O nosso coração não é dele. Quando nós nos entregamos a Cristo de verdade. E eu glorifico a Deus por isso. E eu quero que vocês, aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, me vendo nesse vídeo, em nome de Jesus, possam entender essa alegria.
esse desejo de servir a Deus, essa alegria que eu estou passando a vocês. Busquem o Senhor, se entregue a Ele. Não há nada melhor nessa vida. Não sou religiosa, não sou abrolada, que nem muitos falam. Eu apenas conheço esse Deus, apenas conheço esse Espírito Santo de Deus. Eu me entreguei ao Senhor de uma maneira a qual o Senhor me levou a entregá-lo, de uma maneira assim, 100%. Não que eu não tenha buscado Ele, não consegui, mas eu desejo buscá-lo 100%. E isso me leva a me chegar a Deus para a glória dEle. Amém? Mas um dia eu vou chegar a isso e estarei lá com Ele na glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade que os irmãos possam entender. Em nome de Jesus, eu teria muitos testemunhos a dizer, mas fica uma outra oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso.